Se você sente que a sua caminhada espiritual tem enfrentado bloqueios, ataques invisíveis, ou uma luta constante sem vitórias visíveis, há algo profundo acontecendo. Vivemos tempos em que não basta apenas querer vencer. É preciso entender onde as batalhas realmente estão sendo travadas. Há um território onde tudo começa a mudar. O lugar da intercessão. Interceder é muito mais do que orar. É entrar em uma guerra espiritual. É colocar-se na brecha por si e pelos outros. É erguer os braços como Moisés no monte, enquanto Josué luta no campo. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na revelação de como a oração intercessora é uma das armas mais poderosas que Deus nos deu para vencer batalhas naturais e espirituais. Com base em uma poderosa mensagem que traz clareza sobre o espírito de Amaleque, símbolo das forças que atacam pelas costas. Nos momentos de fraqueza, vamos explorar como podemos resistir e avançar com autoridade. Através da intercessão, você não apenas sobrevive às guerras, mas conquista territórios espirituais que abrem caminho para a vitória visível em sua vida. Prepare seu coração, pois este não será apenas mais um vídeo, será um chamado para um novo nível espiritual. Se você deseja ver mudanças reais na sua casa, na sua família, no seu ministério, nos seus negócios, você precisa entender e praticar a intercessão. Vamos subir juntos ao monte da presença e aprender como lutar e vencer nas regiões celestiais. A verdadeira vitória começa nos lugares altos. Quando Moisés sobe ao monte com a vara de Deus nas mãos, ele não está apenas fugindo da batalha. Ele está assumindo a posição de maior autoridade espiritual, a do intercessor. Enquanto Josué desce ao vale para lutar com a espada, Moisés ergue as mãos em oração. Essa imagem é um retrato espiritual do que acontece quando entramos no lugar da intercessão. É ali, naquele monte invisível, onde as batalhas se decidem. A intercessão é o espaço onde Deus age por meio de nós. Quando intercedemos, não apenas falamos com Deus, nós nos alinhamos com o céu para trazer à terra a vontade divina. O monte representa elevação, sacrifício, separação e entrega. E é interessante perceber que enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel prevalecia, mas, quando suas mãos cansavam e caíam, o inimigo avançava. Isso nos mostra algo fundamental. A intercessão não pode ser esporádica. Ela precisa ser constante, sustentada, perseverante. Moisés precisou de Arão e Hur para manter suas mãos erguidas. Esse é outro ensinamento. Ninguém vence sozinho. A intercessão coletiva, unida, tem um poder incomparável. Muitos estão perdendo batalhas no campo natural porque negligenciam as batalhas no campo espiritual. Vivem reagindo a problemas sem perceber que o verdadeiro confronto acontece no invisível. Quantas situações poderiam ser evitadas? Quantas portas não seriam fechadas? Quantas vitórias não seriam antecipadas se tivéssemos orado antes? O espírito de Amaleque, citado no livro de Êxodo, é a representação daqueles inimigos espirituais que se aproveitam da nossa fraqueza, do nosso cansaço, dos momentos em que abaixamos a guarda. Eles atacam os retardatários, os que ficam para trás, os desatentos. Por isso, a vigilância espiritual é tão necessária. É por isso que precisamos nos antecipar com oração. Quando nos colocamos como intercessores, nós governamos nos ares. E quem governa nos ares, governa na terra. Essa é a lógica espiritual. Se vencemos no céu, veremos a manifestação da vitória aqui embaixo. Jesus passava madrugadas em oração. Por quê? Porque ele entendia esse princípio. O controle das situações começa na atmosfera espiritual. Portanto, se você deseja vencer as guerras do presente, proteger sua família, seus negócios, sua saúde e sua paz, suba ao monte. Encontre o lugar da intercessão. A vitória começa ali. Quando lemos a história do povo de Israel enfrentando os amalequitas em Êxodo capítulo 17, percebemos uma dinâmica de guerra que vai muito além das espadas e do combate físico. Moisés compreendeu algo que muitos líderes espirituais hoje negligenciam. Nem toda batalha pode ser vencida com força humana. Há guerras que só se vencem com os joelhos no chão e as mãos erguidas aos céus.
O espírito de Amaleque é sorrateiro. Ele não ataca de frente. Ele se aproveita dos momentos de distração, cansaço, desânimo e vulnerabilidade emocional. Ataca pelas costas. Não é à toa que ele aparece quando o povo de Israel estava em Refidim, lugar do descanso. Quantas vezes, quando finalmente achamos que podemos relaxar, que tudo vai bem, algo vem para nos desequilibrar. É o espírito de Amaleque tentando nos impedir de chegar à terra prometida. A estratégia de Moisés é clara. Josué desce para guerrear no natural, mas ele sobe ao monte para guerrear no espiritual. Isso nos ensina que devemos atuar nas duas frentes. Não adianta apenas jejuar e orar sem planejamento, ação e disciplina. Mas também não adianta se mover somente com estratégia humana, sem cobertura espiritual. O gesto de Moisés com as mãos erguidas simboliza a autoridade espiritual em ação. A vara que ele levava era a mesma usada para abrir o Mar Vermelho. Ela representava o poder delegado por Deus. O intercessor, ao levantar suas mãos, está liberando a intervenção divina sobre a terra. E quando essa intercessão é constante, a vitória é certa. Mas Moisés também se cansava. Precisou de Arão e Ur para sustentar seus braços. Isso revela que, por mais ungidos e comprometidos que sejamos, haverá momentos em que precisaremos de apoio. Ninguém é forte o tempo todo. É por isso que Deus nos chama a viver em comunidade. É por isso que precisamos ser intercessores uns pelos outros. Enquanto o povo luta no vale, você pode estar sendo chamado para subir o monte. A sua oração pode estar segurando uma família inteira, protegendo um casamento, blindando uma igreja, garantindo a saúde de alguém. Não subestime o poder da sua intercessão. Você governa nos ares. Quando ora, você desarma estratégias do inferno sem nem sair do quarto. Deus está te chamando para essa posição estratégica. Enquanto muitos fogem da responsabilidade, você é chamado a assumir o lugar de vigia de sentinela espiritual. A sua intercessão pode ser o que está faltando para romper o que está travado há anos. A intercessão não é apenas um ato de piedade, mas um exercício de autoridade espiritual. Quando intercedemos, estamos assumindo nossa posição como filhos e filhas de Deus, sentados com Cristo nas regiões celestiais. Governar nos ares significa ter domínio sobre as atmosferas espirituais que cercam nossa vida, família, cidade e nação. É o lugar onde declaramos a vontade de Deus. Resistimos ao inimigo e estabelecemos o reino dos céus na terra. A guerra espiritual que enfrentamos é real. Paulo disse em Efésios 6, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Esses inimigos não são visíveis, mas suas ações são notórias. Confusão, medo, opressão, enfermidade, divisão, estagnação. É por isso que a intercessão é tão essencial. Ela rompe os céus de bronze e libera a glória de Deus sobre uma situação. Governar nos ares começa com discernimento espiritual. Intercessores não oram ao acaso. Eles são guiados pelo Espírito para orar com precisão, como flechas certeiras lançadas contra alvos espirituais. À medida que a igreja entende esse chamado, passamos de reativos a proféticos, de sobreviventes a conquistadores. A intercessão nos posiciona como atalaias, capazes de ver além do natural e responder com autoridade espiritual. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Ele orava antes de tomar decisões importantes, antes do curar, antes de escolher os discípulos. Ele dominava os ares antes de agir na terra. Esse é o padrão. Nada deve ser feito sem oração. Se quisermos ver transformação em nossas casas, igrejas e cidades, precisamos primeiro vencer nos ares. A oração em línguas, por exemplo, é uma arma poderosíssima para governar espiritualmente. Quando oramos no Espírito, oramos além da lógica humana, permitindo que o Espírito interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Isso nos capacita a orar conforme a perfeita vontade de Deus, mesmo sem entender plenamente a situação. E não podemos esquecer que a intercessão muda o intercessor. Ao orarmos, Deus não apenas transforma a realidade ao nosso redor, mas também molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos capacita para novos níveis de unção. Interceder é uma forma de crescer espiritualmente e ser revestido de autoridade para enfrentar os desafios com ousadia. Você foi chamado para governar nos ares.
Sua autoridade espiritual não vem de títulos ou cargos, mas da sua intimidade com Deus. Quanto mais tempo você passa na presença, mais autoridade você carrega. Não negligencie esse chamado. Seja um intercessor que governa, que antecipa ataques, que cobre pessoas, que edifica muralhas espirituais e que traz à terra os decretos do céu. O espírito de Amaleque tem como tática principal o ataque nas sombras, nos bastidores, nos momentos de cansaço e desatenção espiritual. Ele se alimenta das brechas deixadas pelos retardatários, aqueles que, por desânimo ou distração, perdem o ritmo da caminhada com Deus. Para vencer esse tipo de inimigo, precisamos de um tipo de oração que vá além das palavras comuns. Precisamos de intercessores com discernimento espiritual apurado e disposição para guerrear até o romper da aurora. Em Êxodo 17, aprendemos que, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel prevalecia, mas quando suas mãos abaixavam, o inimigo ganhava força. Esse detalhe nos mostra que a guerra espiritual é contínua. O intercessor precisa ser persistente, constante e sustentado por uma comunidade de fé que entenda a importância dessa missão. A igreja que ora unida, vence unida. Arão e Hur sustentando os braços de Moisés é uma imagem profética de unidade e compromisso coletivo. É necessário compreender que há momentos na nossa vida onde o natural não funciona mais. A habilidade, o dinheiro, os contatos, tudo isso tem limites. Mas a oração intercessora, não. Ela ultrapassa muros, desfaz armadilhas e destrói fortalezas. Interceder é manter o céu aberto sobre pessoas e territórios. É impedir que o espírito de Amaleque roube, mate e destrua. A intercessão é também um escudo para os vulneráveis. Precisamos proteger nossos filhos, líderes, pastores, empresários e autoridades espirituais. Interceder é se posicionar como sentinela nos muros da cidade espiritual. Quem intercede vê antes, discerne antes e responde antes. É um ministério silencioso, mas poderoso. Quem governa no secreto, colhe vitórias no público. O Senhor está nos convocando para esse lugar. Intercessores que não desistem, mesmo quando os braços pesam. Intercessores que sentam sobre a pedra e permanecem firmes, até que a batalha seja vencida. Essa é a geração que Deus está levantando, vigilantes, constantes, apaixonados pela presença e imbatíveis no clamor. Nem todos estarão no campo de batalha com uma espada na mão, mas todos têm um papel fundamental na vitória espiritual do povo de Deus. Moisés estava no alto do monte Jossu no vale, e Arão e Hur ao lado do intercessor, cada um com sua função, cada um essencial. Intercessores não são coadjuvantes, são colunas invisíveis que sustentam o avanço visível. O espírito de Amaleque é estratégico. Ele ataca de forma covarde, pelas costas, nos momentos em que estamos distraídos. Ele odeia a liberdade. Quando você começa a romper, a avançar, a prosperar, ele se levanta. Ele tenta atacar sua mente, seus relacionamentos, seus recursos. Mas a oração intercessora cria um escudo ao redor do guerreiro. Ela fortalece os braços cansados, reanima o abatido, dá visão ao cego espiritual. Você pode ser o intercessor que muda destinos, que impede tragédias, que desarma armadilhas do inferno. Intercessores sustentam guerreiros, cobrem ministros no altar, pais de família, jovens em crise, líderes em guerra. Cada intercessor ativo representa uma brecha que está fechada, um ataque que foi anulado, uma vitória que foi conquistada. Arão e Hur não estavam com espadas, mas foram tão importantes quanto Josué. Eles levantaram as mãos de Moisés quando ele já não aguentava mais. O peso do mundo espiritual é real. Há guerras que duram anos, causas que exigem intercessão contínua. O segredo está em permanecer. Não orar só quando tudo aperta, mas manter uma vida de intercessão. Seja você esse apoio. Levante as mãos de quem está na linha de frente. Talvez você não esteja no púlpito, mas sua oração mantém o púlpito de pé. Talvez você não vá para o campo missionário, mas sua intercessão envia recursos, proteção e unção. Para quem vai, você é importante demais para o reino.
Não desista do seu lugar na torre de vigia. Há momentos em nossa vida espiritual em que tudo parece travado. Oramos, jejuamos, nos consagramos, mas os céus continuam em silêncio. Nesses momentos, muitos desistem, outros desanimam. Mas aqueles que têm discernimento espiritual entendem. É hora de intensificar a intercessão. A intercessão, quando praticada com perseverança e fé, tem o poder, não apenas de mover céus e transformar realidades, mas de liberar promessas adormecidas e proteger os destinos traçados por Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que, por meio da intercessão, mudaram o rumo da história. Moisés intercedeu por um povo rebelde e viu Deus mudar um decreto de destruição. Ana intercedeu em lágrimas por um filho. E Deus não apenas lhe deu Samuel, mas inaugurou uma nova era profética em Israel. Esses exemplos mostram que a intercessão não é passiva. Ela é ativa, insistente, intensa. Ela muda o coração de Deus e altera os caminhos da terra. O que poucos percebem é que a intercessão verdadeira começa com empatia espiritual. Você se coloca no lugar do outro, carrega a dor do outro, sente o peso que não é seu, e mesmo assim se recusa a abandonar o altar. Esse é o tipo de intercessão que fere o inferno. Quando você ora não apenas por si, mas pelos outros, você se torna um canal legítimo de intervenção divina. Você entra na brecha, e quem entra na brecha tem autoridade para fechar portas de morte. Enfermidade, destruição, falência, divórcio e todo tipo de ataque espiritual. Estamos em uma geração que corre atrás de revelações, palavras proféticas, cultos impactantes. Mas o que Deus está procurando são intercessores. Ele mesmo disse em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Que triste realidade! O céu quer intervir, mas não encontra quem se disponha a orar. A intercessão que protege destinos é aquela que cobre os que estão na linha de frente. Pastores, líderes, missionários, empresários cristãos, jovens em universidades, esposas que oram por seus maridos, pais que cobrem seus filhos com lágrimas. São esses guerreiros ocultos que sustentam o reino com suas orações silenciosas. Muitos nunca subirão num púlpito, mas nos céus são reconhecidos como generais espirituais. Seus joelhos tocam a terra, mas sua voz estremece o inferno. Além disso, precisamos entender que o inimigo sempre ataca onde há propósito. Se sua vida tem sido um campo constante de guerra, talvez seja porque você carrega algo precioso demais para o reino. Quanto maior o chamado, maior a guerra. Por isso, maior deve ser também sua vida de oração. O diabo não teme nossas palavras bonitas, nem nossos talentos naturais. Ele teme a oração, porque a oração nos conecta com Deus e ativa o mundo espiritual a nosso favor. Não é à toa que o espírito de Amaleque atacava os mais fracos, os que ficavam para trás, os cansados. O objetivo era impedir que chegassem ao destino profético. Esse mesmo espírito atua hoje, tentando desacelerar, distrair, ferir emocionalmente, roubar tempo e energia daqueles que têm promessas para viver. Mas a intercessão age como uma muralha. Quando você ora, você antecipa os ataques. Você protege aquilo que ainda está em gestação espiritual. A intercessão, quando constante, não apenas bloqueia os ataques, mas também acelera os processos. Há promessas que estão aguardando no mundo espiritual por uma liberação de autoridade. E isso acontece quando você insiste em orar, como o juiz iníquo da parábola de Lucas, capítulo 18, que cedeu diante da insistência da viúva. O céu também se move diante da oração persistente. Você pode estar a uma oração de distância do seu milagre. Pode estar a uma intercessão de distância da conversão de um filho. Há um clamor de distância da cura que espera há anos. Não pare, não recue. Levante-se como intercessor. O mundo precisa de você orando. Sua casa precisa. Sua cidade. A igreja. O reino. O maior legado que você pode deixar não está nos bens, no sucesso ou no reconhecimento humano. O maior legado é espiritual. É construir, por meio da intercessão, um muro intransponível ao redor daqueles que ama.
é ser lembrado nos céus como aquele que nunca deixou a brecha vazia. Seja você esse intercessor, porque enquanto o mundo dorme, Deus ainda escuta a voz dos que clamam no secreto. Ore comigo neste momento. Senhor, neste momento santo, me coloco diante da tua presença, com reverência e quebrantamento. Eu reconheço que sozinho não posso vencer as batalhas que me cercam. Reconheço que há guerras que não se lutam com espadas, argumentos ou força humana, mas com joelhos dobrados e coração rendido diante do teu altar. Deus Altíssimo, ensina-me a permanecer no lugar secreto. Me ensina a habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Que a minha confiança esteja firmada em ti e não nas minhas próprias forças. Que minha vida seja sustentada pela oração contínua, pela intercessão verdadeira e pelo poder do teu Espírito. Senhor, eu clamo agora pelo renovo espiritual. Restaura minhas forças, fortalece minhas mãos, firma meus pés no caminho da justiça. Levanta-me como intercessor na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, na minha geração. Que eu seja aquele que se coloca na brecha, que vigia, que clama, que não desiste, mesmo quando os céus parecem silenciosos. Pai, visita agora cada família representada, cada coração aflito, cada pessoa que está travando batalhas invisíveis. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, inunde agora cada mente e cada espírito. Repreende todo espírito de Amaleque, toda seta enviada pelas costas, toda armadilha oculta, todo espírito de confusão, divisão, cansaço ou desistência. Senhor, cobre-nos com o teu sangue. Coloca sobre nós a armadura completa do Espírito, e que possamos permanecer firmes, resistindo no dia mau e permanecendo inabaláveis em ti. Guarda nossas entradas e saídas. Livra-nos do mal. Desperta em nós uma paixão pela intercessão. Que a tua glória seja visível em nossa vida de oração, e que a tua vitória seja completa. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Chegamos ao fim deste mergulho profundo sobre intercessão, oração e vitória. Mas o que foi revelado aqui não é apenas conteúdo. É um chamado urgente e celestial para despertarmos de uma vida espiritual superficial, para nos reposicionarmos como guerreiros no mundo invisível. Você compreendeu? A verdadeira guerra não está na superfície. Não é contra pessoas, não é contra situações, não é contra portas que não se abrem ou finanças que parecem travadas. A guerra está sendo travada nos ares, em uma dimensão que só os olhos espirituais podem discernir. E quem vence nessa dimensão, reina na natural. Por isso o Espírito Santo te chama hoje. Volte ao lugar da oração. Volte ao altar da intercessão. Como Moisés, suba ao monte. Como Josué, lute com fidelidade. Como Arão e Ur, sustente os braços daqueles que estão na linha de frente. Essa geração precisa urgentemente de intercessores, de sentinelas espirituais, de guardiões das promessas. Talvez você tenha entendido pela primeira vez o motivo do cansaço que insiste em te derrubar. Talvez agora tudo faça sentido. A luta silenciosa, os ataques disfarçados, a pressão emocional sem explicação, não é fraqueza sua. E Guerra. Mas há um segredo que o céu está revelando neste tempo. Quem governa os ares em oração, reina na terra com autoridade. É por isso que você precisa se posicionar agora. Volte ao seu quarto. Volte à comunhão. Comece com 5 minutos, depois 10, depois meia hora. Não importa o quão longe você esteve. O que importa é o quão decidido você está para retornar. Porque não há vitória verdadeira sem oração constante. Não há rompimento sem intercessão. E lembre-se, Deus não apenas ouve quem ora, Ele vê quem intercede. Ele observa quem batalha no secreto. Ele registra quem cobre os outros em oração. Ele honra quem guerreia em silêncio, com lágrimas, com fé, com renúncia. Por trás de grandes ministérios, empresas, famílias e conquistas, sempre há um intercessor que decidiu não soltar a mão de Deus. Se este vídeo falou com você, compartilhe. Alguém precisa ouvir essa verdade hoje. Deixe seu comentário. Diga com fé: eu sou um intercessor, levantado por Deus,
para esta geração. Isso não é apenas uma frase, é uma ativação. Deus está chamando os seus guerreiros. Você pode até não ter todos os recursos, não saber as palavras certas, mas se tiver um coração disposto, Deus colocará a unção sobre você. Ele fortalecerá suas mãos, te dará discernimento e te fará avançar em meio à guerra. Não pare, não recue. Suba o monte. Mantenha os braços erguidos, porque enquanto você intercede, o céu batalha por você. Que esta palavra não termine aqui, que ela continue ecoando no seu espírito, impulsionando sua fé, alimentando sua paixão por Deus. Que você se levante a partir de hoje como um referencial espiritual, alguém que os céus conhecem pelo nome, alguém que os céus chamam de intercessor. E lembre-se, a oração não é o último recurso, é a maior arma que temos. Use, viva por ela, vença com ela. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo.